Bem-vindos a mais um react de filmes sobre navios. Vamos lá, e o filme dessa vez é um filme que até me surpreendeu, um filme inglês, um filme britânico, chamado The Battle of the River Plate. A tradução em português é bem sincera, A Batalha pelo Rio da Prata. É um filme de 1956, e olha que interessante, é como eu falo, é um daqueles filmes da bela época do cinema, dos filmes de guerra. Por quê? Vamos lá, eu sempre vou falar isso e vou deixar bem claro. São filmes que usaram recursos que foram utilizados de fato na Segunda Guerra Mundial, como navios, aviões, locais que mudaram muito pouco ali, faziam que 11 anos que havia acabado o conflito, né? Então estava fácil de achar locações reais. Segundo ponto, os veteranos, muitos dos atores foram veteranos, eram veteranos de guerra, então esse pessoal não precisava fingir muito, forçar a barra, porque eles passaram por aquilo ali. Outra situação muito interessante desses filmes é que eles eram feitos com suporte, com consultoria de pessoal que foi da Marinha ou eram militares ativos na época, né? Como o caso de almirantes, capitães, comandantes e até mesmo veteranos que passaram por pela guerra que prestavam consultoria. Ó, o legal desses filmes aqui, esses vídeos aqui de react sobre filmes é que justamente isso aqui, eu posso dar uma gaguejada, posso falar de forma mais solta e livre e comentar. Então esse filme conta uma história que já é conhecida de muitos, que é a história do encouraçado de bolso alemão Almirante Graf Spee. Eu, em 1998, quando fui fazer uma operação Fraterno, embarcado na fragata Rademacher, ao sair da barra do porto de Montevidéu, eu me lembro as palavras do cabo M.R. Arnaldo. Quer ver? Nós vamos passar pelo mastro do Alemão. Eu falei, mas caramba, mastro do Alemão? O que é o mastro do Alemão? Passou um pouquinho mais na frente, era visível ainda um mastro. Aquele mastro era do Graf Spee. Eu era boy demais, aquela época máquina fotográfica não é igual hoje, você tinha ali 36 poses que você tinha que aproveitar e eu não tirei foto. Mas eu vi, meninos, eu vi a ponta do Graf Spee. Esse filme é legal pelo seguinte, ele foi filmado em vários lugares e locações, tá? Mas uma coisa que chama mais a atenção são os recursos navais que foram empregados no filme. Por exemplo, o navio Graf von Spee, Graf Spee, somente isso, ele foi feito por um cruzador leve, um cruzador americano, o USS Salem, tá? E o Salem foi, vamos dizer assim, adaptado, pintado para interpretar o Graf Spee. O navio HMS Ajax fez o papel do HMS Sheffield, o HMS Exeter fez o papel do HMS Jamaica, e outros navios como o Her Majestic New Zealand Ship Achilles foi feito pelo Delhi, que era um navio da Armada Indiana. Então teve participação de várias marinhas. Isso que é legal, tá? Teve também um navio interpretado no filme, navio uruguaio. Isso é bem bacana, interpretando ali a Marinha do Uruguai. Então uma participação nossa aqui, latinos da América do Sul. Então olha só, vale a pena ver, tá? O filme A Batalha pelo Rio da Prata, de 1956. Vamos dar uma olhadinha? Esse é legal também, é na marca. Eu acho que é de 2 a 3 ferros. Eu fiquei em dúvida em alguns pontos, mas no decorrer do react a gente conversa. Tá, então vamos lá. O filme começa com esse bombo, né? Pum! Legal, bacana. Eu gosto de ver as aberturas dos filmes, porque são os créditos, né? Filme de quase 2 horas, vou dando aquelas passadinhas para frente, então vai dando uns pulinhos. Diz muito sobre os filmes as aberturas, né? Ok. Então tem agradecimentos iniciais, vou dando uma passadinha, que senão a gente vai ficar aqui. O filme tem quase 2 horas, tá? Mas, opa, passei demais. Quer ver aqui, ó? Nos créditos do filme, ele vai falar que teve consultoria. Quer ver aqui, ó? Vamos puxar um pouquinho aqui, ó. Opa. Aí fala todos os navios que fizeram, ó, até a participação de atores fazendo papéis da Marinha Uruguaia. Quem interpretou o Graf Spee. Vai ter vamos para frente, vamos para frente. Aqui, ó. Aqui, ó.
eu queria pegar aqui, mas esse filme ele foi feito com consultoria de pessoal militar, ó. Tá vendo, ó? Um consultor naval aqui, vamos dizer, né? Um advisor. O capitão F.S. Bell, aposentado. Aqui, ó, um consultor da sequência da prisão. Tá? O capitão Patrick Dove, esse entende de bailéu, né? Então é bem interessante isso. Vamos lá. Ó, começar com... Tem cenas legais do navio, tá? Aqui é o Graf Spee. Mas é assim, é um navio USS Salem interpretando um navio alemão. A gente, quem conhece navio e gosta, olha só essa cena. Por mais que foi pintado, a gente vê que é um navio americano interpretando um navio alemão. Não, a arquitetura não fecha, sabe? A arquitetura não fecha. Cara, essa diretora de tiro é americana, esse reparo é americano, essa torreta é americana. Ó, 15 de novembro de 39. Então, eu vou passando, tava dando uns pulinhos aqui. O filme tem 1h56. Um problema desse filme. Opa! Nem pode, hein? Ele não pode. Meu Deus. Vou até dar uma editada depois. Enfim, tem umas cenas. Ó, tem apito marinheiro, já garantiu um ferro, né? Tem um apito. Tá meio de agarra ali, mas tudo bem. Aqui tem uma cena que a tripulação volta com a lancha não entra. A lancha é guardada assim. No Graf Spee não era, lá de fora era em berços externos, né? Pode ser que no USS Salem era assim, mas o Graf Spee não era. Eu tenho uma maquete do modelo do Graf Spee. Um problema desse filme, que é o que me faz querer dar dois ferros. Os ambientes internos foram feitos em estúdios. E aí isso faz com que não tenham as marcações de cavernas, tá? Então é fraco isso. Ó, uma coisa, eu vou até dar uma pulada, tá? Esse filme tem umas situações aqui que são umas saudações que são proibidas. Eu tenho algumas considerações com as insígnias representadas, tá? Principalmente da marinha alemã e da neozelandesa. Tem alguns problemas. Eu vou dando uns pulinhos aqui, esse filme, senão vai ser muito difícil de editar. Porque o que acontece com esse filme? Representa um navio alemão na Segunda Guerra Mundial em 1956. Então naquela época, né, não é que já podia, mas não se tinha tanto problema com alguns símbolos e algumas saudações que aparecem no filme. Então eu vou pulando, tá? E realmente eu não compactuo com nada disso aí não, tá? Isso não é legal não. Então assim, ó, as cenas são legais, as cenas externas. Mas você olha que é um navio americano, ponto. Um navio americano fazendo um navio alemão. Tá? Eu vou fazendo os pulos devagar. Por quê? Com medo das saudações. Aqui tem uma cena bem legal. Isso aqui é uma parte da história real, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo o seguinte, ó? Eu fazendo puxando aqui, ó. Essa cena aconteceu, isso aconteceu. A troca do nome do navio, né? É o Adolf, viu que viraram aqui viraram o nome. O Adolf tinha um problema, né? Que ele não queria que a Alemanha fosse afundada. Então, um navio com o nome Deutschland vai que, né? Então essa é uma realidade, tá? Tinha essa preocupação da marinha alemã, tá? Então a troca do nome do navio de Deutschland e tal, então o navio que se chamava, não tinha navio chamado Alemanha. Começou até, mas foi trocado. Isso aqui, ó, é legal, isso que acontecia mesmo. Isso aqui era o James da época, era a forma com que os militares das marinhas do mundo tinham de identificar seus possíveis inimigos, né? Então bem legal isso. Reparem que os uniformes têm uns símbolozinhos aí que são complexos, né? Então são perigosos. Ó, fraco desse filme, cenas internas foram feitas em estúdios, ó. Cadê sentidos de trânsito, marcações de caverna, condição de fechamento de material? Não tem. Não tem, tá? Não tem, a gente vê que é fraco isso. Bem fraco. Então assim, me faz querer dar, né? Tem cenas bem bonitas, né? Tem cenas gravadas de forma bem legal. Essa aqui é a marinha neozelandesa. Pelas divisas, estão vendo? É diferente, né? Então, ó, o chão está balançando. O chão está balançando, mas eu acredito que isso é até a câmera balançando. A câmera fazendo esse trabalho para dar a impressão do chão balançar. Porque repara que não tem... Ó, o velha guarda fica de lado sem nem querer voltar para a posição, né? Ó, o pessoal, ó, não se balança, tá vendo? Isso no navio é quase impossível, né? Então tem bastante
cenários, enfim, papo, diálogo, para embasar o filme. Aqui o uniforme inglês está bem legalzinho, está bem na marca. Cara, muitas cenas assim, ó, perdem a oportunidade de ter sido feitas no mar. Então, repara, olha o ventinho de nada aqui. O ventinho só tá no velha guarda aqui, só pega aqui, ó, né? Lá atrás a camisa do marujo lá, ó, não balança nada. Ali as adriças no mastro, muito pouco. Então, a gente vê que, né, não tem marcação nenhuma. Mas tem cena bacana aí, ó. O ferro do navio, tá, alguns detalhes bem bacanas, né? Interpretando somente o navio inglês, arquitetura inglesa. Já dá vida de cara que é diferente. As torreiras dos canhões são diferentes. A gente já. A popa. Cara, eu não sei. Eu acho que sou biruta, mas eu acho que eu olho um navio assim, eu já identifico qual é a arquitetura dele. Qual é a origem, né? Ó, cenas internas do filme muito fraco. Por mais que seja um ambiente que mostra uma praça d'armas, as dependências de oficiais, mas tinham as marcações, né? E não tem nada. Não tem nada, meio forçadão. As cenas de combate são meio geladas também, tá? Olha, para um navio que teve consultores militares, falta bastante. Falta bastante. Ó, as cenas à noite são todas em estúdios. Eu acho que pela dificuldade que tinha de iluminação. Ó, então as cenas que tem de perseguição. Mas o filme é legal, tá? Vale assistir. Ó, cara, quem que num posto de combate tem uma situação aqui no... Olha, tá vendo? Tem umas situações do filme, tem cenas de disparo real e tem cenas feitas de maquete que não são legais, né? E outra, num posto de combate, ninguém ia ficar de agarra assim na coberta, né? Quem é que ia ficar na coberta assim? Ah, eu tô na coberta, deixa eu descer tudo de pijama. Quem? Então assim, pronto, oficialmente perdeu um ferro, né? Eu tava na dúvida disso, mas não dá de engolir, né? A gente sabe que não é assim. Ah, não, aqui o camarada tá num posto de combate de pijama. Não existe, não fica de agarra num posto de combate. Sempre tem um mascote, né? Então, tem... Ó, eu não sei o que é essa maruja, tem uma maruja ali, tá? E aí é um ponto que eu acho que tá errado no filme, porque já tinham tripulantes femininas, mas aí como enfermeiras, tal... Né, a Marinha fez esse uso disso, mas não ia estar ali num passadiço ali, né, no posto de combate. Ó, eu acho que falta sangue. Ó, cara, isso não tem. Ninguém ia ficar de agarra. Tá, isso, tá entendendo? Pronto, pronto, já tá com 2 ferros, né? Eu tava na dúvida. Mas essas coisas não vai acontecer, o cara ficar com uma cadeira na cabeça, né? E aí o filme tem os seus diálogos, sempre vai ter uma vozinha melhorada. Cara, por mais que interpretam o nosso povo latino, tem que explicar que o Uruguai não é o México, né? Ó, mas tudo bem, foi filmado aqui também. Cara, eles copiaram Getúlio Vargas, sabe? Só que Getúlio Vargas foi nosso presidente, não do Uruguai. Então tem algumas coisas que... E nós estamos no México. Eu acho que isso aqui é culpa até do Walt Disney, que fez aquele filme Os Três Amigos, e o próprio Zé Carioca falando em espanhol com o Pato Donald, né? Acho que isso aí prejudicou. Acho que o inglês copiou errado. Mas é um filme que tem, sim, o seu valor, é legal, tem um conteúdo. Ó, novamente, Getúlio Vargas, uruguaio, né? O filme foi feito em várias locações reais, então na África, né? Conta a história, o contexto da Guerra Mundial, é bem bacana, né? Eu vou dar uma puladinha aqui, tem umas cenas que não vou dar um spoiler, eu quebro a vontade de você assistir. Mas é legal, tem... Cara, esse cabelo tá forçado pra caramba. Pegaram um cara aqui de 30 anos e fizeram ele ficar com 50. Ficou ruim. Ó, HMS Ajax.
Enfim, né? Tem muita... E parece o seguinte, parece que o filme teve de início um diretor e no final outro. Ó, não precisava uma cena tão ruim assim, era porque é pintura, né? Então eu acho que o filme se perde aonde? Ele se perde nos detalhes. Assim, ó, vamos lá. Ele é fraco, vou botar até no início aqui. Ele é muito fraco da questão, né? Vou botar aqui pelo menos o navio, isso. Opa, não, perdi aqui para ficar de fundo. Fica de fundo o navio, aqui. Não, isso não pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu estou perdendo. Ah, meu Deus. Ó, é ruim de manobrar com a qualidade ruim que tem poucos quadros, aí fica difícil. Eu acho que o filme, primeiro, ele perde na possibilidade de ter explorado mais meu fonezinho, né? Eu já expliquei. Esse fone é infame, mas ele não dói a orelha. Já me perguntaram até, esse fone aí de ouvido é de telegrafista? Não, não é. Um que eu achei aqui que não dói o ouvido. Então o que acontece? Ele perde as oportunidades de explorar cenas gravadas no mar de verdade, então acaba indo para o estúdio. As cenas internas do navio, talvez por serem navios ainda ativos, tinha restrição de gravar a bordo, critério de segurança, então as cenas internas são fraquinhas. E tem muitos cenários que não tem verossimilidade, como por exemplo, posto de combate, o cara está de pijama no beliche, não vai acontecer. Então, vamos lá, The Battle of the River Plate, Dois Ferros, vale a pena. Tem um contexto histórico, tal, dá valorizado o povo latino, apesar de achar que o Uruguai é mexicano e que o Getúlio Vargas foi presidente do Uruguai, mas tá tudo certo. Então esse foi o react desse filme, vale a pena, bacana, tá bom? Então era isso e até o próximo. Não se esquece aí de deixar um like, se inscrever no canal. Até o próximo e bons mares.